Os carros de 2026 da F1 estão cada vez com mais problemas que parecem não ter solução. Já faz um tempo que o regulamento de 2026 da Fórmula 1 está aprovado e as equipes estão tendo muito tempo para poder pesquisar e desenvolver tanto os seus motores, para quem é fornecedor de motor, quanto os carros para a temporada que vem. Só que ao longo desse caminho já tá aparecendo vários problemas sobre o desenvolvimento desses carros. Como alguns meses atrás que teve um suposto rumor de que a Mercedes estava fazendo alguns testes com a sua unidade de potência no novo carro de 2026 e que a potência elétrica, a bateria do carro, teria morrido no meio de uma reta antes de completarem a volta. Isso porque a gente está falando da Mercedes ser supostamente o motor mais avançado, que está mais próximo da perfeição, vamos dizer dessa forma, do que todos os outros. Só que esse cai muito no campo do rumor e não tem como a gente afirmar de fato se isso é ou não um problema para 2026. Ainda porque a gente não chegou nem na metade de 2025 e tem muito tempo de desenvolvimento tanto para o carro quanto para os motores que as equipes vão estar descobrindo aí ao longo do ano, aprimorando e entregando resultados melhores para quando começar a grande mudança de fato lá em 2026. Agora, existem alguns pontos que a gente já pode pegar de forma objetiva e entender como um problema para o carro de 2026 que as equipes e a FIA estão tentando resolver para que não passe uma imagem negativa no novo regulamento. Toda troca de regulamento sempre tem essa novela, sempre parece que vai dar tudo errado, sempre parece que tem alguém que vai sair disparado na frente de todo mundo e tem toda essa novela da FIA tentando consertar para que quando chegue na próxima temporada esteja tudo ok. Exatamente sobre esses dois grandes pontos que a gente sabe que são problemas para 2026 e que estão tentando ser resolvidos tanto pelas equipes quanto pela FIA que a gente vai discutir aqui no vídeo de hoje. O primeiro desses pontos é a questão do peso mínimo dos carros. Essa vem sendo uma das grandes polêmicas para o novo regulamento, já que uma das grandes ideias desse novo regulamento em 2026 é de que os carros sejam menores, de que eles sejam mais leves, de que facilite a questão da corrida, das ultrapassagens e da disputa roda a roda, principalmente em pistas mais apertadas. Já que com os carros atuais, que são monstros aerodinâmicos, gigantes e pesados, a ultrapassagem, querendo ou não, fica mais difícil com essas características. Então toda a ideia de você diminuir o tamanho, diminuir o peso, é para facilitar a questão aerodinâmica e facilitar a questão de disputa e ultrapassagem dos carros. Agora a definição do peso mínimo para os carros da temporada que vem em 768 kg estão causando uma grande polêmica entre as equipes. E a primeira pessoa a falar abertamente sobre isso foi o Christian Horner em relação aos problemas que o carro da Red Bull vem tendo. Eles já estão, obviamente, desenvolvendo e testando protótipos sobre 2026, só que o carro ainda está muito acima do peso mínimo. E apesar da gente não ter esse valor exato de quanto estaria esse carro da Red Bull acima do peso mínimo, por como o Christian Horner foi enfático em relação a isso, deu a entender que é realmente muita coisa acima desse peso mínimo. Ele também falou que não é um problema só da Red Bull, pelo que ele conversa com outras equipes, pelo que ele ouve dos rumores, a famosa rádio paddock, as fofocas que vão rolando ali no paddock. Todas as equipes estão tendo dificuldade em se aproximar do peso mínimo. Todos os carros estão muito mais pesados. E essa é uma preocupação muito grande que ele trouxe, principalmente na questão de dominância. Porque um dos pontos que ele fala em relação ao peso é que aproximadamente cada 10 quilos que você consegue tirar de um carro de Fórmula 1, você está falando de um ganho de 0,3 segundos, que é muita coisa. 0,3 segundos na Fórmula 1 é muita coisa. É algo que define um carro extremamente dominante sobre outro. E considerando que os carros estão muito acima do peso mínimo, a primeira equipe que conseguir encontrar esses 10 quilos, conseguir se aproximar o máximo possível desse peso mínimo, vai disparar na frente do resto do pelotão e até eles descobrirem como conseguir deixar da mesma forma, tirar os mesmos pesos que essa equipe para conseguir se aproximar, eles já vão estar muitos passos na frente, tanto na questão do peso de fato, já que eles não vão mais precisar ficar alocando recursos para diminuir o peso, enquanto as outras equipes vão ter que ficar gastando recurso para descobrir como diminuir o peso do carro, quanto na questão de desenvolvimento, porque como essa equipe já está com um peso mais baixo e não vai precisar gastar dinheiro em diminuir o peso, eles podem focar esses recursos em evoluir o carro a partir desse ponto. Enquanto as outras equipes vão ter que gastar recursos primeiro para diminuir o peso, para enfim conseguir gastar recursos para evoluir o carro a partir desse ponto. O que vai dar uma vantagem enorme para uma equipe que conseguir descobrir como abaixar o peso primeiro do que as outras. Agora, um outro ponto que foi trazido foi do James Ellison, da Mercedes. E ele, na verdade, foi em favor dessa diretriz da F1 e da FIA de colocar, setar um peso mínimo abaixo
e jogar esse problema nas costas das equipes. Um ponto é que, historicamente, as equipes de Fórmula 1 são grandes solucionadoras de problema. É isso que sempre evoluiu esse esporte, sempre encantou muito a questão do esporte, as inovações tecnológicas que as equipes são capazes de fazer, buscando deixar os seus carros mais rápidos. E o James Allison foi em favor dessa diretriz da FIA. Claro que ele não foi 100% favorável, falando que ainda tem os seus problemas, mas ele entende que a questão do peso é problema das equipes encontrar como atingir esse peso mínimo. O objetivo da FIA e da Fórmula 1 não é chegar, dar a mão para as equipes e guiar elas para o caminho perfeito, porque querendo ou não, ainda é um campeonato de construtores que vai premiar a equipe que melhor construir um carro dentro do regulamento. Então, nesse caso, o James Allison trouxe um ponto que faz sentido. A FIA trouxe um livro de regras que as equipes são obrigadas a seguir, e dentro desse livro de regras, as equipes têm que tentar construir o melhor carro possível. Na minha visão, eu acredito que tem um meio termo dos dois. Eu entendo o ponto de vista que os dois querem trazer. Apesar do Christian Horner trazer esse lado esportivo da coisa, querendo defender a questão de não ter uma dominância de uma equipe e ainda trazer esses pontos de que isso é chato pro esporte, ele, querendo ou não, tá tentando defender o seu próprio peixe, porque ele entende que a Red Bull tá um pouco atrasada nesse programa e que isso vai prejudicar ela. Ao mesmo tempo, o James Allison é em favor de tudo isso, porque como os regulamentos trazem, a Mercedes está na frente, tanto em questão de unidades de potência, quanto em questão do desenvolvimento do chassi para 2026. Então, para eles, é interessante que as regras se mantenham. Como eu enxergo tudo isso, tem que ter um meio termo. Porque, apesar de eu concordar com o James Allison, a gente está falando de um campeonato de construtores, você tem que premiar a equipe que melhor construiu o carro dentro de um regulamento. Então você não pode fazer algo estreito, fechado, porque senão todas as equipes vão fazer a mesma coisa e mata o que é uma das essências da Fórmula 1, que é exatamente cada equipe construir o seu carro. Mas eu entendo também o lado do Christian Horner, mesmo que por objetivos diferentes, na questão esportiva. Você não pode fazer com que o regulamento também seja extremamente aberto e dê brechas para que aconteça uma Mercedes de 2014 novamente. Claro que isso tudo ainda está sendo discutido e não é um fato que vai ficar assim até 2026. Até porque mesmo a Mercedes estando na frente nesse quesito, eles ainda também estariam muito acima do peso mínimo. Então é um problema que ainda vai ser discutido, tem várias reuniões da FIA marcada para exatamente esses tópicos e a gente vai ver como fica nos próximos meses. Agora o segundo ponto, e o que talvez seja o mais preocupante de todos e o que vem mais sendo discutido nas reuniões da FIA, é a questão da humilhação dos novatos. E o ponto aqui é discutir exatamente sobre a diferença de motores para tentar evitar criar uma Mercedes 2014 novamente. Acho que hoje já não é nenhum segredo, apesar de não ter nenhum dado oficialmente divulgado sobre isso, os motores da Mercedes estão muito na frente do resto. Então equipes que vão correr com ele no ano que vem, como Alpine, como Mercedes, obviamente, como McLaren, como Williams, vão ter uma certa vantagem na questão dos motores nesse primeiro momento, pelo que aparenta e pelo que se discute nos bastidores ali da Fórmula 1. Isso é um problema porque eles querem evitar que aconteça de novo o que aconteceu no começo da era híbrida, que uma equipe destruiu a categoria por vários anos e isso afetou diretamente a questão de visibilidade do esporte, porque apesar dessa natureza competitiva dos construtores terem a liberdade de tentar fazer o seu melhor carro, quando uma mesma construtora faz o melhor carro por 8 temporadas seguidas, não é um produto atrativo para se vender. Isso já vem causando alguns problemas internos, como o fato da Alpine mesmo, uma equipe de fábrica da Renault, ter desistido de correr com motores Renault para correr com motores Mercedes em 2026. E esse já teria sido o primeiro sinal de alerta. Claro que o programa de motores da Renault está há muito tempo defasado, desde o começo da era híbrida, ele nunca conseguiu ser de fato competitivo de forma alguma, enquanto outros programas de motores foram evoluindo e alcançando a Mercedes, o programa da Renault foi só indo por água abaixo até chegar numa situação deplorável que precisou de um congelamento de motores para que ele não ficasse mais para trás. Só que não é só na Alpine e Renault que isso gerou problemas. Na questão da Audi também, o Adam Baker, que era o cara que estava cuidando da parte dos motores, foi demitido recentemente e o programa de motores da Audi está sofrendo mais uma reformulação. Já é a segunda grande reformulação
que a equipe sofre desde o anúncio que eles vão entrar em 2026. Outros que vêm levantando alguns pontos em relação a essas dificuldades é a própria Ford, que vai ajudar ali na construção do motor da Red Bull para 2026 também. Com inclusive o Mark Rushbrook, que é o diretor ali dos programas de automobilismo da Ford, chegando a falar que para desenvolver um carro de GT3 inteiro, eles demoraram 2 anos. E para desenvolver o motor da Fórmula 1, só o motor, são 3 anos e meio de trabalho. O que mostra então que essas fornecedoras novatas, além de já estarem começando atrás pela falta de experiência na Fórmula 1, ainda vão ter muitas dificuldades para conseguir alcançar as grandes montadoras como Mercedes. Então, dito toda essa grande polêmica, o Nicolas Tombazis, que é o diretor de monopostos da FIA, tá tentando resolver isso com as equipes, só que aí entra toda a questão política de convencer as fornecedoras que estão lá na frente, como Mercedes e Honda, pelo que dizem alguns rumores também, estaria ali nesse segundo lugar, a aceitar a inclusão de catch-up clauses, ou cláusulas de alcance para as equipes menores, que basicamente significam colocar algumas cláusulas no desenvolvimento dos motores para que, caso algum motor comece muito atrás do resto, ele consiga fazer algumas mudanças e gastar valores que não afetem tanto a questão do teto de gasto dessas equipes para que consigam se aproximar no desenvolvimento dos motores. E segundo uma fala dele, isso é necessário sobre o limite de custos, porque caso contrário poderíamos estar enfrentando uma situação em que o motor com baixo desempenho nunca conseguiria se recuperar sobre o limite de custo. Há uma enorme quantidade de know-how na Fórmula 1 e estamos pedindo às pessoas que se atirem ao fundo do poço quando elas não têm esse know-how acumulado ao longo de 10 ou 15 anos. E por isso achamos que moralmente e do ponto de vista de justiça, deve haver um mecanismo que lhes permita recuperar o atraso e competir no mesmo nível. Não queremos que alguém seja eternamente condenado à miséria e humilhação. E exatamente esse é o ponto. O objetivo aqui da FIA e da Fórmula 1 é tentar segurar a questão do esporte, porque eles entendem que os novatos que vão chegar agora, como o Audi, como a Ford auxiliando a Red Bull e até a Cadillac lá para 2029, não tem esses anos, essas décadas de experiência fazendo motor de Fórmula 1 como outras montadoras têm. E a FIA não quer que, se eles tiverem uma primeira experiência ruim construindo um motor bem abaixo do esperado nos seus primeiros anos, que eles fiquem condenados a ficar presos nessa humilhação do fundo do pelotão, porque eles não podem investir mais pelo teto de gastos. A ideia é exatamente que tenha essas cláusulas dentro do contrato para que essas equipes possam, dentro do teto de gastos, conseguir alcançar as grandes equipes sem precisar se comprometer financeiramente. E um dos pontos do Nicolas para tentar trazer tudo isso é a própria Honda, porque, como a gente lembra, no começo da era híbrida, a Honda sofreu muito na Fórmula 1. Só lembrar de toda a novela com a McLaren, toda a novela da questão GP2 Engine, né? O motor de GP2 com o Fernando Alonso na McLaren Honda. Inclusive, eles chegaram até a querer sair da Fórmula 1 até eles conseguirem construir um motor decente para a Red Bull. Aí, no final das contas, acabou dando certo e eles decidiram se manter na categoria. Então, a Honda, com anos, décadas de experiência de Fórmula 1, sofreu para conseguir alcançar a Mercedes, isso porque a gente está falando de uma época que ainda nem tinha o teto de gastos. Então as equipes novatas podem sofrer no começo e é importante que tenha essas cláusulas para que elas possam chegar nas grandes. E uma das equipes que está sendo mais abertas em relação a todos esses problemas é a Audi. Como eu falei aqui no vídeo já, eles tiveram já 2 grandes reformulações e a primeira grande reformulação trouxe o Mattia Binotto, que para quem é fã mais novo não conhece, ele foi um dos grandes responsáveis pelos motores da Ferrari lá na época de dominância da Ferrari, no começo dos anos 2000. Então ele é um cara que entende de construção de motor. E uma das coisas que ele comentou já algumas vezes é que parecia que esse programa da Audi não estava sendo levado tão a sério. Ele não usou exatamente essa palavra, não estão levando a sério, mas ele deu a entender que eles não estavam colocando toda a seriedade que precisava para o desenvolvimento de um motor da Fórmula 1. E por isso ele sempre falou que o programa estava atrasado, que não estava no ponto, que ele não achava que num primeiro momento a Audi ia ser tão competitiva quanto se esperava. No caso de ser uma equipe que chegue já para brigar ali na frente. Possivelmente vai ser uma equipe que seja melhor do que a Sauber, mas que ainda vai sofrer um pouco ali no meio do pelotão nos seus primeiros anos. Isso então levou ele a fazer toda essa reformulação interna dentro da equipe, demitindo Adam Baker e recomeçando ali com novos nomes
todo o projeto de desenvolvimento e de produção dos motores e do carro de 2026 da Audi. Porque mesmo com tudo que a FIA possa fazer, com tudo que esteja sendo planejado para ajudar as novatas na Fórmula 1, ainda assim é um esporte de construtores. E querendo ou não, depende muito mais das equipes do que qualquer outra regra da FIA para que elas consigam se desenvolver e não serem, como na própria fala do Nicolas Tombazis, condenadas à miséria e à humilhação. Mas aí tá esses grandes problemas da F1 em 2026. Eu quero saber sua opinião, não esquece de deixar lá aí nos comentários. O que você vê sobre tudo isso, eu sempre quero saber o que tem a dizer. Lembrando que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra você. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.